dia de ação de graças, meu pai me chamou de sonhador que nunca teria sucesso na vida, e todo mundo riu. Então o CEO dele entrou, apertou minha mão e disse: Senhor, eu não sabia que seu pai trabalhava sob o seu comando. O rosto do meu pai ficou completamente em branco. Olá, Reddit, meus pais fizeram disso uma missão, me lembrar de que eu nunca seria bom o suficiente. Piada para eles, eu construí uma vida sem eles, mas antes que a avalanche caísse, aqui está como tudo começou. Meu nome é Arthur, tenho 29 anos, trabalho com risco e compliance e sou casado com a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, minha família nem tanto. Tudo isso veio à tona no último dia de ação de graças, a noite em que tudo finalmente se rompeu. Minha esposa Viola virou-se para mim na entrada da garagem, motor desligado, as luzes da casa brilhando através do para-brisa, a mão dela sobre o meu joelho. Um comentário desrespeitoso sobre mim, nós lidamos com isso juntos. Um comentário desrespeitoso direto sobre você, nós encerramos imediatamente. Se continuar, nós vamos embora na hora. Ela apertou minha perna, eu entendo, mas você sabe, eles vão provocar, é por isso que vamos sair no segundo em que cruzarem essa linha. Olhei para casa, minha casa de infância, 29 anos de memórias, a maioria delas me lembrando que eu nunca estaria à altura, a mesma fachada de tijolos, a mesma luz da varanda, a mesma sensação de afundamento no estômago toda vez que eu entrava nessa garagem. Tem certeza disso? Ela sorriu aquele sorriso perigoso que significava que ela estava pronta para a guerra. Tenho certeza, você merece coisa melhor do que isso, vamos ver se eles conseguem se comportar como adultos por 3 horas. Saímos do carro, o ar de novembro frio o suficiente para vermos nossa respiração, folhas estalando sob nossos pés. Peguei o vinho que tínhamos levado, uma garrafa cara, $68, mais do que eles jamais gastariam, mas eles não perceberiam, nunca percebiam os detalhes quando se tratava de mim. A porta se abriu antes mesmo de batermos, minha mãe estava ali, de avental, farinha nas mãos, Harper Aze, 54 anos, cabelo ficando grisalho nas têmporas, olhos cansados de um jeito que não tinha nada a ver com cozinhar. Arthur. Ela me abraçou rápido, rápido demais, como se tivesse medo de que alguém visse, depois virou-se para Viola, fico feliz que tenha conseguido vir. Não perderia por nada, eu disse de forma neutra. Ela me olhou, olhou de verdade, algo passou pelo rosto dela, talvez preocupação ou aviso, então os olhos dela desviaram para a sala de jantar e voltaram para mim, um pequeno balançar de cabeça. Eu sabia exatamente o que aquilo significava, ela sabia o que estava por vir, ela sempre sabia, e estava me pedindo para aguentar mais uma vez. A mão dela permaneceu no meu braço por meio segundo, não era bem um aperto, nem exatamente soltar, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras ou a coragem, então ela se afastou e nos deixou entrar. A sala de jantar estava lotada, 14 pessoas espremidas ao redor de uma mesa feita para 8. Meu pai, Carl, estava sentado na cabeceira como sempre, 57 anos, mãos manchadas de preto por décadas de graxa de motor e fluido de freio, rosto duro, Carl Reis, dono do Reis Auto Group, até 6 meses atrás. Quando vendeu tudo porque o negócio estava perdendo dinheiro de forma incontrolável e ele não sabia como parar. Meus irmãos o ladeavam. Troy à esquerda, 32 anos, gerente de serviços em uma das oficinas, barulhento, sempre foi, o tipo de cara que achava que volume equivalia à autoridade. Blake à direita, 30 anos, supervisor regional, mais quieto, mais liso, capaz de te destruir com um sorriso e fazer parecer que se importava. O tio Frank estava sentado perto da ponta, irmão mais novo do meu pai, a única pessoa da família com coluna vertebral. Ele assentiu para mim, um pequeno aceno de reconhecimento. O resto eram os suspeitos de sempre, tia Bray, primo Kevin e alguns outros cujos nomes eu tinha parado de acompanhar anos atrás, porque só apareciam por comida e fofoca. Arthur, meu pai não se levantou, não sorriu, apenas apontou o garfo para as cadeiras vazias perto do meio da mesa. Você está atrasado. Estamos exatamente na hora, eu disse. Ele grunhiu, está é a Viola, você já a conheceu 4 vezes. Puxei a cadeira da Viola, ela se sentou, eu me sentei ao lado dela. Troy sorriu, está com boa aparência, vê, finalmente cansou desse cara? Viola sorriu de forma afiada, ainda não. Blake se inclinou para a frente, todo preocupado, e o emprego, Arthur, como vai a busca, alguma novidade? Eu não estou procurando emprego. Ah, ele olhou para Troy, achei que você ainda estivesse naquela coisa de consultor. Estou nessa coisa de consultor. Certo, certo, ele assentiu lentamente, nós só estamos preocupados com você, cara, isso não é um trabalho muito estável, é? Todos estavam observando, eles começavam suave, cutucavam, provocavam, para ver se eu me defendia, para ver se eu quebrava. Eu sorri, dei um gole na água e não respondi. O que eu não tinha contado a eles era que eu tinha passado os últimos 7 anos construindo algo do nada. Comecei como investigador de fraudes em seguros, fiquei bom em identificar padrões, comecei a notar fraudes corporativas que custavam milhões às empresas, construí uma firma de consultoria, o primeiro cliente me pagou $1.200, encontrei $138 mil em pagamentos fraudulentos no primeiro mês.
A notícia se espalhou. No ano passado eu vendi a empresa para Sentinel Risk Solutions por 8,2 milhões de dólares e aceitei o cargo de diretor-chefe de risco em vez disso, 3,5 milhões em participação societária, escritório de esquina. Palavra final em toda a grande investigação de fraude na América do Norte. Meu pai não fazia ideia, eles só sabiam que eu trabalhava em um laptop, então não podia ser trabalho de verdade. E eu mantive em segredo porque sabia que este momento chegaria, o momento em que eles forçariam demais, o momento em que eu finalmente estaria acabado. 3 meses atrás, descobri que a Sentinel tinha adquirido o Reis Auto Group como parte de uma compra de portfólio em massa. O que significava que meu pai agora trabalhava para uma empresa sobre a qual eu tinha autoridade. Gregory Hartwell, o CEO da Sentinel, era um antigo mentor dos meus primeiros dias como investigador. Nós havíamos mantido contato próximo e, quando mencionei a situação da família durante uns drinks, ele se ofereceu para passar lá se estivesse na cidade. Não para intervir, apenas para conhecer as pessoas que eu sempre descrevia. Eu não percebi o quão útil a presença dele seria até a campainha tocar. Troy estava falando alguma coisa sobre a caminhonete nova dele, como tinha acabado de comprar uma picape de 52 mil dólares, como as parcelas eram pesadas, mas valiam a pena, como homens de verdade dirigem caminhonetes de verdade. Eu dirijo um Civic de 9 anos, eu disse. Exatamente, Troy riu. Quando você vai fazer um upgrade, cara, você já está quase com 30. Quando eu precisar compensar alguma coisa, eu te aviso. O tio Frank bufou dentro do copo, tentou disfarçar com uma tosse. Meu pai cortou. Esse é o seu problema, Arthur, sempre com a boca afiada, nunca com trabalho de verdade. Eu olhei para ele. Que trabalho é esse? Trabalho de verdade, ele gesticulou para Troy e Blake. Seus irmãos têm empregos de verdade, gestão, liderança, responsabilidade, eles estão construindo algo, mas você só fica por aí investigando pessoas que provavelmente são inocentes de qualquer forma. Fraude em seguros custa 40 bilhões por ano à indústria, eu disse, alguém tem que encontrar isso. 40 bilhões, Blake repetiu, claro, e você está encontrando o quê? Alguns milhares aqui e ali, mais ou menos, está vendo? Esse é o problema, meu pai recostou-se, nenhuma consideração pelo trabalho de colarinho azul, nenhum entendimento do que é preciso para realmente construir algo com as próprias mãos. Você vendeu suas mãos, eu disse em voz baixa, 6 meses atrás. Os nós dos dedos da minha mãe ficaram brancos em torno do garfo, ela o colocou na mesa com cuidado, levantou-se como se fosse dizer alguma coisa, depois se sentou de novo, a briga saiu dela antes mesmo de começar. Porque o negócio não era mais lucrativo. A voz do meu pai ficou tensa, porque o mercado mudou, não porque eu não soubesse fazer o trabalho direito. Viola se mexeu ao meu lado, eu podia sentir a tensão nos ombros dela, ela já tinha ouvido essas conversas antes, pelo telefone, depois dos almoços de domingo que eu tinha parado de frequentar, no carro, depois do último encontro de família, quando Troy fez uma piada sobre eu ser o caso de caridade da família. O tio Frank colocou o garfo na mesa com força suficiente para que todos ouvissem. Cal, talvez devêssemos falar de outra coisa. Por quê? Meu pai olhou para ele. Eu só estou tentando ajudar o garoto. Ele tem 29 anos, não há um garoto, e não precisa da sua ajuda. Frank, minha mãe disse baixinho, a voz tremendo levemente, por favor. Eu só estou dizendo. O tio Frank olhou para mim, olhou para a Viola, depois para a mesa. É a mesma conversa toda vez, talvez seja a hora de uma abordagem diferente. O rosto do meu pai ficou vermelho. Quer falar de abordagens? Que tal você ficar fora de como eu lido com a minha família? Eu também sou família, o tio Frank disse, e estou cansado de assistir a isso. Assistir a quê? Troy riu, o pai dando alguns conselhos de vida para o Arthur? Conselhos, o tio Frank repetiu, é assim que estamos chamando isso agora? O que você chamaria? Blake perguntou. Intimidação disfarçada de motivação. O tio Frank olhou para o meu pai. Você faz isso com ele desde que era criança, sempre mudando a linha de chegada. Nada do que ele faz é bom o suficiente porque não é o que você fez que conta como suficiente. Meu pai disse, é mesmo? Porque da onde eu estou sentado, isso parece o mesmo padrão de 20 anos, o Arthur faz alguma coisa, você destrói, seus filhos riem, todo mundo finge que é normal. Viola observava o tio Frank como se tivesse encontrado um aliado. Troy se levantou, sabe de uma coisa, eu não preciso disso. Senta, meu pai rosnou. Troy sentou, escuta. Blake tentou a voz suave, somos todos família aqui, vamos só aproveitar a refeição. Então parem de tratar o Arthur como uma piada, o tio Frank disse. Ele aguenta uma brincadeira, meu pai respondeu. Aguenta mesmo, ou só está cansado de se defender de pessoas que deveriam estar apoiando ele. Eu olhei para o tio Frank, olhei de verdade, ele era o único que já tinha feito isso, o único que já tinha se levantado e chamado isso pelo nome, e eu conseguia ver o preço que ele pagava, o jeito como meu pai o encarava, o jeito como Troy e Blake o fulminavam com o olhar, o jeito como até a tia Bray balançava a cabeça.
O tio Frank estava escolhendo integridade em vez de paz, e eles fariam ele pagar por isso depois, mas agora, neste momento, ele era a única pessoa verdadeira naquela sala. A campainha tocou. Quem é? Meu pai perguntou. Eu convidei alguns colegas, eu disse, olhando o relógio, 7:03, em ponto. Você convidou quem? Pessoas com quem eu trabalho. Eu me levantei, espero que esteja tudo bem, mãe. Claro, ela disse rápido, rápido demais, como se estivesse aliviada, tem comida suficiente. Eu fui até a porta e abri. Gregory Hartwell estava na varanda, em um terno cinza carvão que provavelmente custava mais do que a caminhonete do Troy, 58 anos, cabelo prateado, o tipo de presença que faz as salas ficarem silenciosas. Ele carregava uma garrafa de vinho. Boa noite, Arthur, Gregory disse calorosamente, desculpa o atraso, o trânsito estava pior do que o esperado. Sem problema algum, entra. Eu o conduzi até a sala de jantar, todos os olhares o acompanharam, como se ele tivesse entrado vindo de outra dimensão. Pessoal, eu disse, este é Gregory Hartwell, ele trabalha comigo na Sentinel Risk Solutions. Oh, minha mãe se levantou, por favor, sente-se, temos espaço. Gregory estendeu a mão para mim, profissional e caloroso, depois para a mesa, obrigado por me receberem. Arthur mencionou que isso era uma tradição de família e eu acabei estando na cidade para reuniões amanhã, não queria incomodar, mas ele insistiu. Eu disse à mesa, CEO da Sentinel Risk Solutions. O garfo do tio Frank bateu no prato. Espera, Troy disse lentamente, Sentinel Risk, essa é a empresa que comprou a Reis Alto? Correto, eu disse, 6 meses atrás, aquisição de 2,3 milhões de dólares, parte do portfólio da Sentinel, diversificação em ativos da indústria de serviços. A cor sumiu do rosto de Blake. Meu pai apenas ficou sentado ali, o garfo congelado a meio caminho da boca. O pai trabalha para a Sentinel agora, eu disse em tom casual. E aí, como a nova gestão está tratando você, por falar nisso? Gregory percebeu a temperatura da sala, a expressão dele mudou de amigável para algo mais observador, profissional. Sr. Calreis, Gregory disse, com a voz neutra. Eu não sabia que você era parente do nosso diretor-chefe de risco. Arthur lidera risco e compliance na Sentinel, ele é uma das grandes razões pelas quais nossos controles funcionam do jeito que funcionam. A boca do meu pai abriu e fechou, nenhum som saiu. Troy parecia querer desaparecer. O rosto de Blake tinha ficado completamente pálido. O tio Frank estava recostado na cadeira, quase sorrindo. Blake se recuperou primeiro, com a voz cuidadosa. Arthur, escuta, nós somos família, certo? Você entende como negócios funcionam. A voz de Viola cortou o ar, afiada. Então você está pedindo desculpas ou negociando? Blake parou. O quê? Por que parece que você está pedindo favores em vez de assumir responsabilidade? Ela se inclinou para a frente. Nós acabamos de ser o saco de pancadas e a rede de segurança de vocês. Eu olhei para Blake, depois para Troy, depois para o meu pai. Sem favores. Sem proteção. Negócios são negócios. Família é família, e agora eu nem sei em qual desses dois você foi pior, mas ele é família, Troy disse, com a voz desesperada. Isso mesmo, e família não passa 29 anos destruindo uns aos outros. A mão de Viola encontrou a minha por baixo da mesa, um aperto, solidariedade. Me diga, pai, eu disse baixinho, o que foi aquilo que você disse sobre trabalho de verdade? A boca dele abriu e fechou, nenhum som saiu. O homem que sempre tinha alguma coisa para dizer. Porque eu quero ter certeza de que entendi, eu continuei, com a voz firme e calma. Investigação de fraude em seguros não é trabalho de verdade? Gestão de risco corporativo não tem valor? Mas levar uma oficina ao fundo do poço e vendê-la antes que tudo desabasse de vez, isso é trabalho honesto? Arthur, minha mãe disse baixinho. Não, mãe. Eu mantive os olhos no meu pai. Quer saber por que a Reis Alto estava perdendo dinheiro? A Sentinel faz auditorias pré-aquisição em cada portfólio, prática padrão da empresa. A Reis Alto tinha falhas de compliance. Isso é tudo o que eu vou dizer numa mesa de jantar. Troy se levantou, com a voz alta. Isso é ridículo. Senta, meu pai rosnou. Troy sentou. Os olhos da minha mãe estavam se enchendo de lágrimas, ela olhou para o prato. Ah, eu disse, você achou que eu não tinha notado isso? Viola não notou Troy fazendo piadas, Blake perguntando se ela já estava cansada de mim, meu pai nem olhando para ela quando ela fala. Vocês acham isso normal? É só brincadeira, Troy disse. É mesmo? Sim, cara, Blake acrescentou, não seja tão sensível. Viola falou. Eu já passei por 4 desses jantares, em todos, alguém faz um comentário sobre Arthur ser um sonhador, um caso de caridade, alguém que não trabalha de verdade. Em todos, eu vejo vocês destruírem ele.
E em todos, eu fico calada, porque Arthur me pediu para deixar ele lidar com isso. Ela olhou para o meu pai, depois para Troy, depois para Blake. Mas eu cansei de ficar quieta. Querem zombar do Arthur, tudo. Bem, ele sabe se defender, mas não finjam que são família enquanto fazem isso. Troy riu, um riso nervoso. Quem é você para dizer como família funciona? Eu sou a pessoa que tem documentado cada comentário no último ano, Viola disse, datas, citações, testemunhas, porque eu tive a sensação de que a gente ia precisar disso um dia. Para quê? Blake perguntou. Para quando isso deixar de ser algo que dá para ignorar. Meu pai finalmente encontrou a voz. Arthur, eu acho que você está exagerando. Estou? Eu me virei para Gregory. Quanto eu ganhei no ano passado? Gregory hesitou. Arthur. Tudo bem, diga a eles. Salário base de 215 mil, com participação acionária sendo adquirida, compensação total pouco abaixo de 900 mil, e a venda da minha firma de consultoria, 8,2 milhões. Minha participação atual, 3,5 milhões na avaliação atual. O tio Frank assobiou baixo. Minha mãe estava me encarando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai parecia ter sido atropelado por um caminhão. Mas você dirige um Civic, Troy sussurrou. Eu não preciso provar nada com um carro, eu disse. Eu alugo porque viajo 200 dias por ano. Eu não tenho filhos porque eu e Viola concordamos em construir nossas carreiras primeiro. Mas nada disso importa para vocês, porque eu não me encaixo na definição de sucesso de vocês. Blake encarava o prato. O rosto de Troy tinha ficado vermelho. Meu pai só ficou sentado ali, menor agora, diminuído. Viola, Troy começou. Não, ela disse, cortante. Não fale comigo, não se desculpe comigo, não tente amenizar isso. Vocês mostraram quem são por anos. Agora nós acreditamos em vocês. Bray falou do outro lado da mesa. Talvez todos devêssemos nos acalmar. Talvez você devesse cuidar da sua vida, o tio Frank disse. Isso precisava acontecer 5 anos atrás. Frank, minha mãe disse, por favor. Não, Harper, ele olhou para ela, você sabe que isso é errado, você sempre soube. Minha mãe olhou para baixo e não respondeu, as mãos dela tremiam. Gregory se levantou. Arthur, acho que deveríamos ir. Sim. Eu também me levantei, ajudei Viola com a cadeira. Mãe, obrigado pelo jantar. Todo mundo, aproveitem o resto da noite. Espera. Meu pai se levantou, com a voz desesperada. Arthur, por favor, eu não quis dizer. Sim, quis, eu o interrompi. Você sempre quer dizer, esse é o problema. Você passou a minha vida inteira garantindo que eu soubesse que eu não era suficiente, que nada do que eu fazia jamais seria tão valioso quanto o que você fez, que eu era uma decepção. Eu não era, eu estava tentando te motivar. Me motivar? Eu ri. Pai, eu vendi uma empresa por 8 milhões de dólares. Eu tenho autoridade de decisão sobre um portfólio que vale $500 milhão. Eu ganho em um ano mais do que você ganhou na sua carreira inteira, mas nada disso importa, porque você decidiu quando eu tinha 12 anos que eu nunca seria um homem de verdade. Blake se levantou. Arthur, vamos lá, nós sentimos muito. Vocês sentem muito porque foram pegos, vocês sentem muito porque o CEO da minha empresa está nesta sala olhando, vocês percebem o quanto estiveram errados, mas vocês não sentem muito pelos anos de zombaria. Viola pegou minha mão e nós caminhamos em direção à porta. Arthur! A voz da minha mãe estava quebrada. Por favor, não vá. Eu olhei para trás. Ela estava de pé agora, lágrimas escorrendo, mãos tremendo. Você sabia, eu disse baixinho, sabia, não sabia? Ela não respondeu, apenas ficou ali chorando. Você sabe há meses, desde a aquisição, desde que viu a papelada e percebeu o que eu construí, e você não disse nada, você deixou eles continuarem me destruindo, porque você tinha medo dele. Eu estava tentando te proteger, ela sussurrou. Proteger de quê? Da minha própria família? Ela se encolheu. O tio Frank se levantou. Arthur, ele hesitou. Eu sinto muito. Eu deveria ter feito mais, ter chamado isso pelo nome antes, mas, pelo que vale, eu tenho orgulho de você, do que você construiu, de quem você é. Seu pai é um tolo e seus irmãos são covardes, e você merecia coisa melhor do que isso. Obrigado, Frank. Nós saímos. Gregory foi atrás. Gregory falou primeiro. Arthur, me desculpe, eu não percebi que era tão ruim. Está tudo bem, precisava acontecer. Se houver algo que eu possa fazer. Só se o compliance encontrar problemas na Reis Alto, trate pelos canais normais. Sem tratamento especial, sem proteção, apenas o processo padrão. Entendido. Ele entrou no Mercedes dele e foi embora.
Eu e Viola ficamos sentados no Civic por um bom tempo, motor ligado, o aquecimento começando a funcionar. Ela olhou para mim. Você está bem? Sim, eu acho que estou. Isso foi intenso. Isso estava atrasado. Sua mãe sabia há meses, pelo visto, e não disse nada. Ela estava com medo, eu disse, dele, de perder o casamento, de criar confusão. Eu entendo. Entende mesmo? Eu pensei nisso. Não, não de verdade, mas eu entendo medo, mesmo que eu não respeite a escolha. Justo. Eu olhei para casa, luz quente brilhando pelas janelas, dava para ver sombras se movendo lá dentro, provavelmente meu pai gritando, provavelmente Troy e Blake se defendendo, provavelmente o tio Frank dizendo a todos exatamente como eles tinham merecido aquilo. Nós dirigimos para casa em silêncio. As ligações começaram às 6 da manhã, pai, Troy, Blake, mãe. Eu recusei todas. Depois vieram mensagens, desculpas que não eram desculpas, culpa disfarçada de preocupação. Blake tentou falar com Viola, ela bloqueou ele na hora. O tio Frank mandou mensagem, eles estão dizendo para todo mundo que você surtou. Eu estou esclarecendo a verdade. O que o pai disse, Frank? Que você não é mais bem-vindo. Eu disse para ele, ótimo. Cansei de fingir que isso é normal. Bray deixou um correio de voz sobre família ser família. Apaguei. O primo Kevin pediu $2.000. Bloqueei. Meu celular vibrou de novo, número desconhecido, meu pai usando o telefone do Frank. Eu desliguei e bloqueei também. O assédio escalou rápido. Na quinta-feira, Troy apareceu no meu escritório exigindo me ver. A segurança o retirou naquela tarde. A esposa do Blake emboscou Viola no estacionamento do escritório dela. Viola gravou, mandou ela ficar longe e continuou andando. Sexta-feira, 3 da manhã, batidas violentas na porta do nosso apartamento, Troy bêbado gritando ameaças. Nós ligamos para 911. Ele foi preso. Eu presto queixa. Minha mãe ligou na manhã seguinte. Você fez seu irmão ser preso. Troy se fez ser preso. Ele está sofrendo, Blake está sofrendo, seu pai mal está funcionando. Isso é com eles, mãe, não comigo. Você poderia consertar isso. Não, eu não posso, e eu não vou. Você está destruindo esta família. Eu não destruí nada, vocês fizeram isso sozinhos. Eu desliguei. Nós entramos com pedidos de ordem de restrição. O processo se arrastou por 3 semanas. Durante esse tempo, eles tentaram aparecer mais 2 vezes. A segurança os removeu de novo. Blake mandou tantas mensagens de novos números que eu parei de contar no começo de janeiro. As ordens foram aprovadas por 6 meses, sem contato, a 500 pés. E então, silêncio. O trabalho se estabilizou. Eu fechei 2 casos grandes, economizei milhões para clientes, e fui promovido a vice-presidente executivo de risco e compliance. Viola virou sócia. A vida pareceu normal de novo. 3 semanas dentro do silêncio, minha assistente me chamou. Compliance precisa de você. Reis alto. Meu estômago afundou. O que encontraram? Irregularidades significativas. Eles querem sua assinatura para escalar para o jurídico. Exatamente o que eu esperava que não acontecesse. Envie para o escritório do Gregory, eu disse. Eu estou impedido. Conflito familiar. 2 dias depois, Gregory ligou. Arthur, precisamos conversar sobre a Reis Alto. O que encontraram? Faturamento fraudulento, funcionários fantasmas, cobranças infladas de peças, 18 meses disso. Troy e Blake estão diretamente implicados. Seu pai, negligência, não intenção. Eu fechei os olhos. Recomendações, demissões. Encaminhamentos criminais, protocolo padrão. Então siga o protocolo padrão. Eu já estou impedido, anotado. Eu só queria que você soubesse. Obrigado. Depois que desliguei, fiquei ali sentado encarando minha mesa. Eu não tinha tocado no desfecho, eu apenas me retirei de influenciar. O que acontecesse depois seria deles, não meu. Viola ligou. Almoço? Não posso, trabalho. Você está bem? Não. Eu te conto hoje à noite. Naquela noite eu expliquei tudo. Ela ouviu sem interromper. Por fim, ela disse, você não fez isso. Eu sei, eles fizeram. Eles cometeram fraude, eles foram pegos. Isso é com eles. Eu sei, mas... Mas o que? Você se sente culpado? Um pouco. Não. Ela se inclinou mais perto. Eles passaram anos fazendo você se sentir pequeno. Agora eles estão enfrentando consequências pelas próprias decisões, e você quer resgatar eles. Não. Então não faça. Deixe o processo acontecer.
Ela estava certa, eu sabia que ela estava certa, mas eles ainda eram minha família, e ver eles implodirem doía mais do que eu esperava. 2 semanas depois, as cartas de demissão foram enviadas. Troy primeiro. Blake depois. 1 hora depois, meu pai foi rebaixado a supervisor do pátio, com um plano de desempenho. Troy, você só pode estar brincando comigo. Blake, isso é insano. Pai, Arthur, o que você fez? Eu não respondi. As ordens de restrição ainda estavam ativas. O tio Frank mandou mensagem, eles estão surtando, te culpando mesmo você tendo se impedido. O advogado do Troy diz que ele está enfrentando acusações. A esposa do Blake o deixou. A espiral veio rápido. Troy voltou a morar com meus pais. Blake não conseguia ser contratado em lugar nenhum. Meu pai ia trabalhar e voltava para casa em silêncio. 4 meses se passaram assim, quietos do lado deles, pais do meu lado. Eu fui promovido de novo, expandindo minha função para risco e compliance global. Viola ganhou um caso importante. Nós fizemos uma viagem para a Islândia, caminhamos, respiramos, vivemos de verdade. As ordens de restrição expiraram em junho. Eu não renovei, não havia motivo. Eles tinham ficado quietos. 1 semana depois, um envelope manuscrito apareceu na nossa caixa de correio. A letra da minha mãe, endereçado a nós dois. Eu abri no balcão, enquanto Viola lia por cima do meu ombro. Arthur e Viola, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas estou pedindo uma coisa, uma conversa. Eu não vou explicar nem me defender. Eu só quero dizer que agora eu vejo o estrago e tenho vergonha da minha parte nisso. Eu não estou pedindo perdão. Eu só quero a chance de pedir desculpas honestamente, pessoalmente, sem minimizar nada. Se vocês estiverem dispostos, me digam quando e onde. Se não, eu entendo. Mãe. Viola colocou a carta na mesa. Ela não está justificando nada. Isso é novo. Você quer encontrá-la? Eu perguntei. Só se você estiver comigo sempre. Então definimos os termos. Lugar público, 1 hora, se ela escorregar, nós vamos embora, acabou. Eu mandei mensagem para minha mãe de um número que ela não reconheceria. Aqui é o Arthur. Sábado, 2 da tarde, cafeteria na Quinta Compine. 1 hora. Sem desculpas, sem justificativas. Ela respondeu quase imediatamente. Eu estarei lá. Obrigada. No sábado, eu e Viola chegamos cedo. Mesa no canto, saídas visíveis, cafés intocados. Minha mãe entrou exatamente às 2. Menor do que eu lembrava, como se finalmente tivesse parado de fingir que estava tudo bem. Ela se sentou sem tentar abraçar nenhum de nós. Eu devo um pedido de desculpas a você, ela disse primeiro para Viola. Eu vi eles tratarem você horrivelmente e eu não disse nada. Eu deixei eles zombarem do Arthur na sua frente. Eu deixei eles apagarem você. Isso foi errado. Me desculpe. Viola assentiu, mas não falou. Então minha mãe se virou para mim. E eu devo honestidade a você. Ela respirou fundo. Quando eu me casei com seu pai, eu pensei que poderia suavizá-lo. Eu não consegui. Ele endureceu e eu me adaptei para sobreviver a ele. Quando você nasceu, quieto, pensativo, não como os outros, ele chamou isso de fraqueza. Ele disse que você precisava ser endurecido. Eu deveria ter lutado contra ele. Eu não lutei. Ela balançou a cabeça. Eu fui criada para manter a paz a qualquer custo. Uma boa esposa não contradiz o marido. Uma boa mãe não enfraquece o pai. Então eu fiquei quieta. E quanto mais tempo eu fiquei quieta, mais fácil ficou. Viola a observava com cuidado, ainda sem simpatia, apenas medindo a verdade. Minha mãe continuou. Quando eu descobri sobre sua empresa, a venda, o sucesso, eu fiquei orgulhosa, mas eu não disse nada, porque eu estava com medo do que seu pai faria se soubesse que eu soube primeiro. Eu vivi 30 anos administrando a raiva dele. Eu deixei isso importar mais do que defender meu filho. A voz dela vacilou. Eu vi você entrar no dia de ação de graças sabendo exatamente como seria. Eu não tentei impedir. Eu não me levantei quando eles zombaram de você ou quando desprezaram Viola. Eu só fiquei sentada fingindo que nada estava errado, porque era isso que eu vinha fazendo há décadas. Ela encontrou meus olhos. Você estava certo, Arthur. Eu fui uma covarde. Ela não desviou o olhar. Depois que você foi embora, tudo desmoronou. Troy perdeu o emprego e o casamento. Blake perdeu a reputação. Seu pai perdeu tudo e ainda assim não conseguia admitir o porquê. E eu percebi que ajudei a criar isso, não por ação, mas por silêncio. Viola finalmente perguntou, por que agora? Porque eu cheguei ao fundo do poço, minha mãe disse. Eu deixei seu pai. Eu comecei terapia. Eu estou aprendendo a ser alguém diferente, alguém honesta.
Eu não estou pedindo para desfazer nada. Eu só quero a chance de ser melhor do que eu fui. Eu deixei o silêncio se assentar. Como é ser melhor para você? Eu perguntei. Um relacionamento que eu conquisto devagar, com cuidado. Talvez um café uma vez por mês, talvez nada além disso, no ritmo de vocês, não no meu. E se eu escorregar, desculpas, minimização, qualquer coisa, então acabou, e eu não vou culpar vocês. Viola olhou para mim. Eu dei a ela a escolha. Ela assentiu. Uma condição. Eu disse. Qualquer coisa. Você conta ao pai e aos meninos a verdade, tudo, sem suavizar, sem proteger os sentimentos deles. Minha mãe assentiu imediatamente. Eu vou. Certo, eu disse. Um café no próximo mês, no mesmo lugar. Vamos ver no que dá. Alívio e luto a atingiram ao mesmo tempo. Ela não pediu um abraço, não forçou por mais. Obrigada, ela disse simplesmente. Passamos o resto da hora em conversa leve, trabalho, viagem, vida. Ela não pressionou, ela apenas permaneceu presente. Quando o tempo acabou, ela se levantou. Eu vejo vocês no mês que vem. E foi embora sem tentar transformar aquilo em algo maior do que era. Eu e Viola caminhamos até o carro em silêncio, nós dois sabendo a mesma coisa, aquilo não era perdão, era o primeiro passo honesto que ela já tinha dado. Nosso segundo café aconteceu em julho, depois um terceiro em agosto. Minha mãe estava diferente, honesta, sem desculpas. Ela falou sobre terapia, sobre reconhecer padrões, sobre como tinha permitido o comportamento de Cal ao permanecer em silêncio. Em outubro, minha mãe me contou que os havia confrontado. Cal gritou, Troy a chamou de traidora, Blake chorou, mas ela disse tudo o que prometeu. Troy culpou você por arruinar a vida dele, ela disse. Eu disse a ele, você não falsificou a assinatura dele em faturas falsas. Blake disse que você poderia ter protegido ele. Eu disse a ele que você se impediu, e que ele deveria ter pensado nas consequências antes de cometer fraude. E o pai, como está lidando com isso? Não bem. Ele perdeu 9 quilos, vai trabalhar, volta para casa e fica sentado em silêncio. Acho que ele finalmente está percebendo o que destruiu, mas é orgulhoso demais para admitir em voz alta. Você acha que ele algum dia vai admitir? Eu não sei. Talvez. Mas essa é a jornada dele agora, não a minha. Novembro chegou, um ano desde o dia de ação de graças. O tio Frank ligou. Troy e Blake querem pedir desculpas a vocês dois. Eu conversei com Viola. Nós concordamos com o encontro, lugar público, nossos termos, sábado. Blake e Troy apareceram com aparência péssima. Blake tinha emagrecido. Os olhos de Troy estavam vermelhos, injetados. Eles se sentaram à nossa frente na mesma cafeteria. Blake falou primeiro, a voz dele tremia um pouco. Eu tratei vocês dois horrivelmente. Fiz piadas sobre o Arthur para fazer o pai rir. Ignorei Viola como se ela nem estivesse ali. Fiz vocês se sentirem indesejados na própria família. Eu fiz isso porque, ele parou, respirou fundo, porque era mais fácil do que enfrentar o pai. Isso foi covardia. Me desculpem. Troy veio em seguida. Sim. O mesmo. Eu tinha inveja de você, do que você construiu, da Viola, de tudo que você tinha. Então eu te destruía para me sentir maior. Isso foi errado. Viola os observava. Por que vocês estão arrependidos, de verdade? O que mudou? O rosto de Blake ficou vermelho. Ele começou a falar, parou, começou de novo. Por que eu perdi tudo? Meu emprego, minha esposa, minha reputação. E eu percebi que nada disso teria acontecido se eu tivesse sido honesto desde o começo. Se eu tivesse defendido Arthur em vez de me juntar a vocês. Se eu tivesse feito a coisa certa em vez da coisa fácil. Troy assentiu. Eu estou em terapia agora, por ordem do tribunal, e minha terapeuta me perguntou de quem eu tinha raiva. Eu disse, de você. Ela perguntou por quê. E eu percebi que eu não estava com raiva de você. Eu estava com raiva de mim mesmo por não ser você. Viola olhou para mim. Eu assenti. Eu não perdoo vocês, Viola disse, com a voz calma, mas firme, mas eu vou dar uma chance. Um jantar no próximo mês. Vocês estragam isso e acabou. Vocês fazem uma piada, um comentário desprezível, qualquer coisa que me lembre de como vocês trataram a gente antes, e vocês nunca mais vão ouvir falar de nós. Eles assentiram. Justo. Eles se viraram para mim. Me desculpa, Blake disse, por tudo, pelo jantar de ação de graças, por não ter me posicionado quando importava. A voz de Troy falhou. Me desculpa por ser um covarde, por ter inveja, por ter tornado sua vida mais difícil quando eu deveria ter tornado melhor. Um jantar, eu disse. Vamos ver. O jantar aconteceu no novo apartamento da minha mãe, em dezembro.
No começo foi engessado, ninguém sabia muito bem o que dizer, mas Blake fez perguntas reais sobre meu trabalho. Troy parabenizou Viola pela promoção. Minha mãe manteve as coisas nos trilhos. Em janeiro, meu pai apareceu no apartamento da minha mãe enquanto estávamos tomando nosso café mensal. Uma batida suave. Minha mãe congelou. É seu pai. Como você sabe? Eu conheço a batida dele. Ela abriu a porta com a corrente ainda presa. Meu pai estava ali, mais velho, menor, como se o ano tivesse esvaziado, cabelo grisalho, rosto abatido, ombros caídos. Harper, ele disse rouco, Arthur está aqui? Está. Posso falar com ele? Minha mãe olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Ele disse não, Cal. Por favor, 5 minutos. Eu me levantei e fui até a porta, a corrente ainda trancada. O que você quer? Você quer pedir desculpas? Você teve 1 ano para pedir desculpas. Você me culpou em vez disso. Eu sei, eu estava errado. Você ainda está errado. Você está aqui porque chegou ao fundo do poço, não porque entende o que fez. Ele engoliu em seco. Você tem razão. Eu não sei como consertar isso. Você não pode consertar, eu disse. Você só pode decidir se quer se tornar alguém com quem vale a pena se reconciliar. Como? Esse é o seu trabalho, não o meu. Pergunte à mãe. Ela está fazendo isso. Ela me deixou porque você não deu escolha. Ele se encolheu. Pai, eu disse baixinho, você passou minha vida inteira me dizendo que eu não era suficiente, que trabalho de verdade era o seu trabalho, que sucesso só contava se combinasse com a sua ideia de sucesso. Você me fez sentir pequeno. Você fez Viola se sentir invisível. Você não perdeu sua família, você expulsou eles. Eu estava tentando te endurecer. Não, você estava tentando se sentir maior fazendo eu me sentir menor. Silêncio. Se você quer alguma chance de reconstruir qualquer coisa, aqui está o que precisa acontecer. 1. Responsabilidade real, sem autopiedade. 2. Peça desculpas para a Viola, não para mim, para ela. 3. Pare de me culpar pelas escolhas dos seus filhos. Troy e Blake cometeram fraude. Isso é com eles. Você permitiu isso. Isso é com você. Ele ficou ali absorvendo aquilo, de verdade absorvendo, pela primeira vez na minha vida. Se você conseguir fazer essas coisas, eu disse, e provar que é diferente quando ninguém está olhando, então talvez a gente converse. Até lá, fique longe de mim e da minha esposa. Eu fechei a porta. Minha mãe limpou os olhos. Foi difícil de ver. Foi necessário. Viola tocou meu ombro. Você está bem? Sim. Eu acho que estou. Meu pai não voltou por 3 semanas. Minha mãe ligou. Ele quer pedir desculpas para Viola pessoalmente. Eu olhei para Viola. Sua decisão. Deixe ele tentar. Nós nos encontramos em outra cafeteria. Meu pai já estava lá. Viola se sentou na frente dele. A voz dele tremia. Eu tratei você terrivelmente. Eu deixei meus filhos fazerem pior. Você merecia respeito. Eu não te dei nenhum. Eu me senti ameaçado pelo sucesso do Arthur, e você fez parte disso. Foi covardia. Eu tenho vergonha. Eu não espero perdão. Eu só precisava que você ouvisse. Viola sustentou o olhar dele, assentiu uma vez e se levantou. Nós fomos embora. No carro, ela disse, melhor do que eu esperava. Sim. Isso não muda nada. Não. Mas é um começo. Em março, 16 meses depois do Dia de Ação de Graças, Blake conseguiu um trabalho estável. Troy começou a ensinar habilidades automotivas para jovens em situação de risco. Minha mãe continuou fazendo o trabalho. Frank continuou sendo Frank. Viola foi promovida, eu também. A vida se estabilizou e, em algum ponto naquele silêncio, eu percebi uma coisa, eu não precisava que eles mudassem para eu ficar bem. A cura deles não era minha responsabilidade. A minha era. Pela primeira vez, meu valor não estava preso à aprovação deles ou às desculpas deles. Aquilo era liberdade. Em abril, meu pai enviou uma carta. Arthur, eu finalmente entendo o que eu fiz. Eu tentei fazer de você o mesmo, e quando você se tornou você, eu te puni por isso. Eu chamei de motivação. Era crueldade. Eu perdi nosso relacionamento, meu negócio e meu casamento porque eu era orgulhoso demais para mudar. Sua mãe mostrou mais coragem do que eu jamais tive. Eu estou tentando ser um homem diferente, um homem que tem orgulho do filho em vez de se sentir ameaçado por ele. Me desculpa por tudo. Se houver um caminho adiante, eu vou caminhar por ele. Pai. Viola leu. Você vai responder? Eventualmente. Ele precisa de tempo para provar.
A vida seguiu, trabalho, amigos, pequenas alegrias, e a cada dia comum, reconciliação deixou de parecer um teste que eu precisava passar e começou a parecer uma escolha. Eu não precisava ter pressa. Eu não estava mais esperando que eles me definissem. Eu já tinha construído uma vida que valia a pena viver, com alguém que me amava nos meus próprios termos, e isso era o suficiente. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Véspera de Natal, a minha mãe entregou a toda a gente bilhetes de avião para uma viagem pela Europa, menos a mim, dizendo que eu não me encaixava no vibe. Então eu marquei a minha própria viagem para um lugar melhor, publiquei as fotos, e de repente, ela queria saber por que é que eu não a tinha convidado. Eu disse, tu não te encaixavas no vibe. Olá, Reddit. Então, a minha mãe excluiu-me de uma viagem de família à Europa no Natal porque eu não me encaixava no vibe. Eu respondi marcando a minha própria viagem para um lugar melhor, publiquei as fotos, e quando ela perguntou por que não foi convidada, devolvi exatamente as palavras dela. Peguem em uns snacks, porque isto vai ser longo. Eu, 28 anos, homem, tenho sido a ovelha negra da minha família desde que me lembro. Não porque eu tenha feito alguma coisa errada. Na verdade, é o contrário. Eu sempre fui o responsável, aquele que aparece, aquele que resolve tudo, enquanto não recebo absolutamente nada em troca. A minha irmã mais nova, Brittany, 25 anos, é a filha dourada que nunca enfrentou uma consequência em toda a sua existência, e o meu irmão mais novo, Derek, 23 anos, é o bebê da família, que literalmente podia pegar fogo à casa e os meus pais culpavam os fósforos por serem inflamáveis demais. Deixem-me pintar-vos um retrato da minha infância. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava todos os verões num restaurante local a lavar pratos e a limpar mesas para juntar dinheiro para o meu primeiro carro. Juntei $3.000 ao longo de 2 anos. Os meus pais contribuíram com exatamente zero. Enquanto isso, a Brittany recebeu um Honda Civic novo em folha no aniversário de 16 anos dela, porque ela precisava de transporte fiável para os treinos de cheerleading. O Derek recebeu um Jeep Wrangler quando fez 16 anos, porque rapazes precisam de algo robusto. Eu conduzia um Toyota Camry de 1998, com 180 mil milhas, que comprei com o meu próprio dinheiro. O favoritismo era tão descarado que quase impressionava. Quando saíam as notas, os meus diretos recebiam apenas um "que bom, querido", enquanto a média de C da Brittany era celebrada porque ela está a tentar o seu melhor e isso é o que importa. Quando eu ganhei a feira de ciências no 8º ano, os meus pais esqueceram-se de ir à cerimônia de prêmios. Quando a Brittany ficou em 3º lugar num concurso de beleza local nesse mesmo ano, eles fizeram-lhe uma festa e convidaram toda a família à largada. Eu lembro-me de estar sentado sozinho naquele ginásio, a segurar o meu troféu, a ver outras crianças serem abraçadas pelos pais. A professora teve de me levar a casa. Quando fui aceite numa boa universidade com uma bolsa parcial, os meus pais disseram que não podiam pagar para ajudar com o resto. Fizeram-me sentir culpado só por perguntar, como se eu fosse egoísta por querer uma educação. Quando a Brittany decidiu, 2 anos depois, que queria ir para uma escola privada cara, sem dinheiro nenhum de bolsa, de repente eles arranjaram maneira de fazer funcionar. Refinanciaram a casa, fizeram empréstimos, fizeram o que fosse preciso por ela. Quando eu perguntei por que não podiam ter feito mesmo por mim, a minha mãe disse, isso é diferente. A Brittany sempre quis isto. Como se eu não quisesse a minha educação com a mesma força. Eu paguei a minha universidade sozinho, trabalhando em 2 empregos. Licenciei-me com distinção em ciências da computação, enquanto a Brittany mudou de curso 4 vezes e levou 6 anos para obter um diploma em comunicação que nunca usou. O Derek desistiu ao fim de 2 anos para se encontrar e tem estado a encontrar-se no sofá dos meus pais desde então. Mas adivinhem quem é a desilusão da família? O tipo que, de facto, tem a vida organizada. Depois de me formar, consegui um bom emprego como programador numa empresa de tecnologia em Austin, Texas, com um bom salário, ótimos benefícios, e o mais importante, distância da minha família em Ohio. Eu pensei que talvez colocar algum espaço entre nós ajudasse. Talvez finalmente me vissem como a minha própria pessoa, em vez de apenas o responsável que eles podiam ignorar. Soiler, não ajudou. Cada feriado tornou-se esta atuação exaustiva, em que eu voava de volta para Ohio, gastava centenas de dólares em presentes pensados para toda a gente e recebia, em troca, as prendas mais preguiçosas imagináveis. No último Natal, eu dei a Brittany uma mala de designer que ela queria há meses, custou-me $400. Ela deu-me um cartão presente de uma bomba de gasolina de $20. O Derek nem se deu ao trabalho de me comprar nada. Só disse, esqueci-me, mano, foi mal, e toda a gente riu como se fosse adorável. A minha mãe tinha sempre uma desculpa pronta. A Brittany tem estado tão estressada com o trabalho. Que trabalho? Ela trabalha a tempo parcial numa boutique e vive sem pagar renda no apartamento da cave dos meus pais. O Derek está a passar por uma fase difícil. Ele está a passar por uma fase difícil há 5 anos.
A partir de que ponto é que a fase vira coxa inteira? O que mais me irrita é que eu nunca deixei de tentar. Eu continuei a aparecer, continuei a fazer um esforço, continuei a ter esperança de que, talvez desta vez, as coisas fossem diferentes. Em cada feriado, eu pensava, ok, este é o ano em que finalmente me veem. E em cada feriado eu ia embora sentindo-me como um convidado na minha própria família. Mas nada, e eu quero dizer nada, me preparou para o último Natal. Era 23 de dezembro e eu tinha acabado de aterrar em Ohio depois de um voo atrasado que transformou uma viagem de 3 horas num pesadelo de 7. Eu estava exausto, irritado e, honestamente, a questionar por que eu sequer me tinha dado ao trabalho de vir para casa. Mas era Natal, sabes, família é família, ou pelo menos era isso que eu continuava a dizer a mim mesmo. Eu cheguei à casa dos meus pais por volta das 8 da noite. A família toda já estava lá. Mãe, pai, Brittany com o namorado do mês, com um nome tipo Chad ou Brad, eu sinceramente já deixei de acompanhar, e o Derek estendido no sofá jogar videojogos como se fosse o trabalho dele, o que, tecnicamente, era o único trabalho dele. A minha mãe cumprimentou-me com um daqueles meio abraços em que ela já está a olhar por cima de ti para ver se trouxeste alguma coisa. Ah, chegaste. Já jantamos, mas há sobras no frigorífico. Nada de como foi o teu voo, nada de que bom ver-te, apenas um reconhecimento de que eu existia. E comentários sobre restos de comida e coisas do gênero. Eu já estava habituado. A véspera de Natal foi mais do mesmo. A Brittany dominou todas as conversas, a falar da sua jornada como influenciadora nas redes sociais, onde tinha cerca de 2.000 seguidores, a maioria provavelmente bots. O Derek queixava-se de como a vida dele era difícil, enquanto não contribuía absolutamente nada para a sociedade. O meu pai perguntou-me 2 vezes se eu podia ver o computador dele porque estava lento, o que eu fiz, porque aparentemente esse é o meu papel nesta família, suporte técnico e multibanco. Depois veio a manhã de Natal. Reunímo-nos na sala de estar para a troca de presentes, como fazíamos todos os anos. A árvore estava lindamente decorada, a minha mãe sempre se esforçava ao máximo na estética natalícia. Os presentes estavam empilhados por baixo e toda a gente estava naquele clima entusiasmado da manhã de Natal, bem, toda a gente menos eu. Eu tinha uma sensação estranha no estômago, como se algo estivesse errado. A minha mãe levantou-se com um sorriso enorme no rosto e disse, ok, pessoal, antes de abrirmos os presentes normais, o vosso pai e eu temos um anúncio muito especial. Ela estendeu a mão por trás da árvore e puxou 3 envelopes. 3, não 4, 3. Este ano decidimos fazer algo realmente especial para a família. Vamos levar toda a gente. Numa viagem à Europa em abril, 2 semanas, 4 países, França, Itália, Suíça e Espanha. A Brittany gritou como se tivesse acabado de ganhar a lotaria. O Derek até pousou o telemóvel, o que para ele era basicamente o equivalente a uma ovação de pé. Até o Chad, ou Brad, ou seja lá qual fosse o nome dele, pareceu impressionado, provavelmente a calcular quanto conteúdo grátis isto iria gerar para o Instagram medíocre da Brittany. Eu fiquei sentado à espera do meu envelope. A minha mãe entregou um a Brittany. Aqui está o teu bilhete, querida. Depois um ao Derek. E o teu, bebê. Depois um ao meu pai, claro, um para ela própria. Ela sentou-se novamente. Eu olhei em volta da sala, à espera que alguém reconhecesse o óbvio. Ninguém o fez. Mãe, disse eu finalmente, onde está o meu bilhete? Ela deu-me um olhar que nunca vou esquecer enquanto viver. Era uma mistura de irritação e algo quase como satisfação, como se estivesse à espera que eu perguntasse. Bem, ela lançou um olhar ao meu pai, que de repente achou o tapete extremamente interessante. Só tínhamos orçamento para 4 bilhetes e achamos que tu provavelmente nem conseguirias tirar folga do trabalho. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Nem sequer me perguntaram. A Brittany entrou na conversa, a limar as unhas como se estivéssemos a falar do tempo. É meio que uma viagem de vibe, sabes? Queremos fazer coisas divertidas, vida noturna, noites longas, aventuras espontâneas. Tu não és muito esse tipo de pessoa. O Derek bufou. Pois, mano, tu ias querer ir a museus e essas cenas. Que seca. Olhei para minha mãe à espera que ela me defendesse, que dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Em vez disso, ela encolheu os ombros. Eles têm razão, querido. Tu não te encaixarias muito bem no vibe. És tão sério o tempo todo. Queremos que esta seja uma viagem divertida e despreocupada e, honestamente, tu provavelmente só ias baixar o astral. Eu não me encaixaria no vibe. Deixa-me dizer-te uma coisa sobre essa frase. Ela soa quase inocente, não é? Como uma observação casual. Mas o que a minha mãe realmente me disse na manhã de Natal, à frente de toda a minha família, foi: tu não és divertido o suficiente para seres incluído, tu não pertences conosco, preferimos passar 2 semanas na Europa sem te do que lidar com a tua presença. É isso que não te encaixas no vibe realmente significa.
Eu fiquei sentado em silêncio pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas cerca de 30 segundos. Toda a gente já tinha seguido em frente. A Brittany estava a gritar de excitação sobre o que ia levar na mala. O Derek estava a pesquisar no Google as melhores festas em Ibiza, apesar de Ibiza nem sequer estar no itinerário. O meu pai evitava cuidadosamente qualquer contato visual comigo. Eu levantei-me. Onde é que vais? Perguntou a minha mãe, mal levantando os olhos enquanto admirava a reação da Brittany. Preciso de ar. Saí para o quintal e fiquei ali no frio do inverno de Ohio a olhar para o nada. 28 anos a ser o bom filho, o responsável, aquele que nunca causava problemas, que estava sempre presente, que tentava sempre fazer as coisas funcionarem, e era isto que eu recebia. Excluído de uma viagem de família porque eu não me encaixava no vibe. Algo mudou em mim naquele dia, algo fundamental. Passei a vida inteira a tentar ganhar um lugar na minha própria família e finalmente percebi a verdade. Eu nunca o iria conseguir. Não por causa de algo que eu fiz ou deixei de fazer, mas porque eles já tinham decidido quem eu era para eles. O esquecimento, a obrigação, aquele que toleravam em vez de amar. Tudo bem. Se era assim que queriam jogar, então o jogo começou. Voltei para dentro e agi normalmente durante o resto do Natal. Sorri, abri presentes. Recebi um par de meias e uma caneca genérica a dizer o filho mais ou menos do mundo, que tenho quase a certeza que veio de uma bomba de gasolina, e fingi que estava tudo bem. Mas por dentro eu já estava a planear. Vês, aqui está a coisa sobre ser o responsável, aquele que toda a gente subestima. Tu desenvolves certas competências. Aprendes a planear, a estrategizar, a pensar 3 passos à frente. Enquanto os meus irmãos deslizavam pela vida à base de favores e charme, eu estava a construir algo, uma carreira, poupanças, uma vida que não dependia da aprovação de mais ninguém. E agora eu ia usar tudo isso. Voltei a voar para Austin no dia 26 de dezembro. No dia 28 de dezembro, eu já tinha começado a pesquisar. A viagem deles à Europa era em abril. Perfeito. Isso dava-me tempo mais do que suficiente. Primeiro, verifiquei o meu saldo de férias. Eu tinha quase 4 semanas guardadas porque, ao contrário de certas pessoas, eu realmente aparecia no trabalho de forma consistente. Pedi 2 semanas de folga para meados de abril, exatamente o mesmo período da viagem deles. Depois comecei a planear as minhas próprias férias. Mas aqui é que fica bom. Eu não ia para a Europa. A Europa era básica, toda a gente vai à Europa. Não. Eu ia fazer algo melhor, algo que fizesse o tour deles por 4 países parecer uma ida ao centro comercial local. Depois de semanas a pesquisar, decidi por uma viagem ao Japão e às Filipinas. 2 semanas de experiências absolutamente incríveis. Tóquio, Kyoto, Osaka, e depois voar para Palawan para conhecer algumas das praias mais bonitas do mundo. Estou a falar de templos de nível mundial, comida inacreditável, paisagens naturais deslumbrantes e experiências com as quais eles nem sequer poderiam sonhar. A melhor parte. Eu conseguia realmente pagar por isso, porque enquanto os meus irmãos estavam a viver às custas dos meus pais e a gastar dinheiro em mesas VIP e roupa de marca, eu estava a investir e a poupar. A minha viagem custou mais ou menos o mesmo que a deles, cerca de $8.000 no total, mas eu estava a pagar com o meu próprio dinheiro. Sem ajudas. Eu reservei tudo em janeiro, voos, hotéis, tours, tudo. Até me dei ao luxo de algumas experiências premium, uma estadia num ryokan tradicional em Kyoto, um tour privado de Island Hopping em Palawan, lugares na primeira fila num torneio de sumo em Tóquio. Isto não ia ser apenas uma viagem. Isto ia ser uma experiência. E depois eu esperei. Os meses que antecederam abril foram interessantes. A minha mãe, de vez em quando, mandava mensagens no grupo da família com atualizações da viagem à Europa, reservas de restaurantes em Paris, confirmações de hotel em Roma, esse tipo de coisa. Eu nunca respondia a essas mensagens. Eu respondia outras coisas, só para mostrar que ainda estava vivo, mas qualquer coisa relacionada com a Europa recebia silêncio total da minha parte. A Brittany foi a primeira a notar. Estás a ser muito estranho com essas coisas da viagem, ela mandou-me mensagem em privado em fevereiro. Estás tipo, chateado ou assim? Não, respondi. Só ocupado com o trabalho. Divirtam-se. Ok, bem, tenta não ficar com muita inveja quando postarmos fotos, lol. Eu só reagi com o coração à mensagem e segui em frente. Em março, a minha mãe ligou-me. Foi a primeira vez que ela realmente ligou em meses. Normalmente ela só mandava mensagens. Olá, querido, só queria saber como estás. Tens estado tão calado ultimamente. Tenho estado ocupado, mãe. Coisas do trabalho. Sim, sim, eu sei. Olha, espero que não estejas ainda chateado com a coisa da Europa. Não foi pessoal, nós só achamos que, mãe, eu não estou chateado. A sério. Espero que vocês tenham uma viagem ótima.
Ela pareceu desconfiada, mas deixou passar. Bem, ok. Nós saímos no dia 12 de abril. Eu mando fotos. Parece bem. O que ela não sabia era que eu estava a sair no dia 11 de abril, um dia antes do voo deles para Paris. Eu ia estar a embarcar num avião para Tóquio. Eu não contei a ninguém. Nem aos meus pais, nem aos meus irmãos, nem sequer aos meus amigos de Ohio. Para toda a gente, eu estava só a trabalhar como sempre, a ser o velho eu, aborrecido e responsável. Eu aterrei em Tóquio no dia 12 de abril, o mesmo dia em que a minha família estava a aterrar em Paris. A ironia não me passou despercebida. Enquanto eles provavelmente estavam exaustos do voo e a fazer check-in no hotel, eu estava no meio do cruzamento de Shibuya, a ver milhares de pessoas a passar por mim num caos perfeitamente organizado. E eu comecei a tirar fotografias. Não muitas no início, só algumas imagens do cruzamento, um templo que visitei, comida incrível que comi. Publiquei tudo no meu Instagram e Facebook com legendas simples: Tóquio, dia 1. O melhor ramen da minha vida. Esta cidade é surreal. Eu devia mencionar que eu tinha cerca de 400 seguidores no Instagram. Eu nunca publicava muito, talvez algumas vezes por ano, por isso quando eu de repente comecei a publicar conteúdo diário do Japão, as pessoas notaram. O primeiro comentário da família veio no dia 2. Eu tinha publicado uma foto minha no templo Senji, em Asakusa, um dos templos mais bonitos de Tóquio. A luz da manhã estava perfeita e eu pedi a um turista simpático para tirar a foto. A Brittany comentou: "Espera, onde é que tu estás?" Eu não respondi. A minha mãe mandou mensagem no grupo da família: "Isso é Japão? Quando é que foste para o Japão?" Eu continuei sem responder. Deixei-os ficar a pensar. No dia 3, eu publiquei uma foto do torneio de sumo. Lugares na primeira fila, lutadores enormes a chocarem no ringue, toda aquela atmosfera incrível capturada numa única imagem. A legenda era simples: item da lista de sonhos, feito. O Derek mandou-me mensagem privada: "Mano, o que é que se passa? Tu estás mesmo no Japão agora?" Eu deixei-o em visto. O dia 4 foi o Ryokan em Kyoto. Eu publiquei uma foto do quarto tradicional, com portas de papel deslizantes, a vista para o jardim privado, toda a perfeição estética do lugar. Depois outra foto do jantar kaiseki, tipo 12 pratos, a comida mais bonita e artística que eu já tinha visto. O meu telemóvel estava a explodir a este ponto. O grupo da família estava louco com mensagens que eu me recusava a ler. Eu tinha 17 chamadas não atendidas de vários familiares. Mas eu estava demasiado ocupado a viver a minha vida para me importar. Vês, aqui está o que eles não perceberam. Enquanto eles estavam a lutar contra multidões em Paris, a lidar com armadilhas para turistas em Roma e a postar as mesmas fotos que toda a gente posta em frente à Torre Eiffel, eu estava a ter experiências genuínas e únicas. Eu era o único americano naquele torneio de sumo. O Ryokan onde fiquei só tinha 8 quartos e exigia reservas com 6 meses de antecedência. Eu estava a comer em restaurantes dos quais eles nunca tinham ouvido falar, a ver coisas que a maioria dos turistas nunca vê. E eu estava a documentar tudo. Do dia 6 ao dia 8 foi Osaka. Comida de rua incrível, uma viagem de um dia a Nara para ver os veados e uma cena noturna fantástica que não precisava de substâncias nenhumas para ser apreciada. Depois voei para as Filipinas. Palawan foi onde as coisas ficaram mesmo intensas. Estou a falar de água cristalina, falésias de calcário, praias privadas, o pacote completo de paraíso. Eu reservei um tour de Island Hopping de 3 dias, em que visitamos lagoas em Enseada que pareciam photoshopadas, mas eram reais e eu estava lá. No primeiro dia, nós remamos de caiaque através da Lagoa Secreta, uma abertura minúscula numa parede de calcário que se abria para uma piscina escondida de água turquesa, rodeada por penhascos. Eu fiquei sentado no meu caiaque no meio daquela lagoa, completamente sozinho, exceto por alguns peixes a nadar debaixo de mim, e eu comecei mesmo a rir. Não porque alguma coisa fosse engraçada, mas porque eu me senti genuinamente feliz, genuinamente livre. Eu já nem me lembrava da última vez que me tinha sentido assim perto da minha família. O segundo dia foi ainda melhor. Visitamos 7 ilhas diferentes, fizemos snorkel numa água tão clara que dava para ver a 15 metros de profundidade, comemos marisco fresco num banco de areia que só aparece na maré baixa. O capitão do barco contou uma história sobre crescer em Palawan, sobre como as ilhas mudaram e o que ele espera para o futuro dos filhos. Uma ligação humana real com alguém que eu tinha acabado de conhecer, mais significativa do que a maioria das conversas que eu tive com os meus próprios irmãos. Eu publiquei uma foto da Big Lagoon em El Nido, aquela água verde esmeralda absolutamente deslumbrante, rodeada por falésias gigantes. A legenda dizia: "Encontrei o paraíso." Foi aí que a minha mãe finalmente quebrou. Ela ligou-me 11 vezes seguidas. Eu deixei tocar até ir para o voicemail todas as vezes. Depois ela mandou uma mensagem que era basicamente um romance. "Eu não entendo o que está a acontecer. Tu disseste que estavas bem com a viagem da Europa.
Por que é que de repente estás na Ásia? Por que não disseste nada a ninguém? Nós somos a tua família e não fazíamos ideia de que estavas sequer a viajar. Isto parece muito passivo-agressivo e magoou-nos. Acho que precisamos conversar quando voltares. Eu li. Até ri um pouco. Depois voltei a aproveitar o meu passeio de caiaque por uma lagoa escondida. A viagem continuou por mais 5 dias. Mais praias incríveis, mais comida maravilhosa, mais experiências que eu vou lembrar para o resto da vida. Eu publiquei quase todos os dias e cada publicação recebia comentários de familiares, desde confusos até zangados e cheios de culpa. Eu não respondi a nenhum. Voltei para Austin no dia 25 de abril. A essa altura, a minha família já tinha voltado da Europa há cerca de uma semana. O grupo de mensagens tinha sido um fluxo constante que eu quase sempre ignorei, mas eu conseguia ver o padrão. Primeiro, entusiasmo com a viagem deles. Depois, um foco crescente na minha viagem. Depois, uma obsessão total em saber por que eu não lhes tinha dito nada. As publicações da Brittany sobre a Europa tinham recebido talvez 50 a 100 gostos cada, coisas normais de turista, Torre Eiffel, Coliseu, o costume. As minhas publicações do Japão e das Filipinas estavam a receber 200 a 300 gostos e montes de comentários de pessoas a perguntar sobre o meu itinerário. Os deuses do algoritmo, aparentemente, estavam do meu lado. O confronto veio 2 dias depois de eu voltar. A minha mãe ligou e, desta vez, eu atendi. Olá, mãe. Não me venhas com olá, mãe. Que raio foi aquilo? Aquilo o quê? Tu sabes exatamente o quê? Ir ao Japão e às Filipinas sem dizer nada a ninguém. Postar aquelas fotos todas enquanto nós estávamos na Europa. Pareceu que estavas a tentar, eu não sei, superar-nos ou algo assim. Eu deixei o silêncio ficar por um momento. Mãe, eu só tirei férias. Eu não sabia que precisava de submeter os meus planos de viagem à tua aprovação. Não é esse o ponto e tu sabes disso. Por que não nos convidaste? Por que pelo menos não disseste que ias? E aí estava, a abertura que eu estava à espera. Por que é que eu te convidaria? Perguntei, mantendo a minha voz perfeitamente calma. Porque somos família. Interessante. Sabes, eu acho que me lembro de me terem dito que eu não me encaixava no vibe de uma viagem em família. Acho que as palavras exatas foram que eu ia baixar o astral. Então eu pensei que ia planear algo para pessoas que realmente me queriam lá, o que neste caso era só eu. Silêncio do outro lado. Eu continuei. Mas para responder diretamente à tua pergunta, mãe, por que não te convidei? Por que tu não te encaixavas no vibe? O vibe da minha viagem era apreciar cultura, experimentar coisas novas e realmente desfrutar de viajar, em vez de apenas colecionar oportunidades para fotos. Pelo que tu me disseste no Natal, isso não é muito a tua praia, pois não? Isso não é justo. Não? Aquela situação era diferente. Como é que era diferente? Vocês planearam uma viagem em família e excluíram-me especificamente porque decidiram que eu não era divertido o suficiente. Eu planeei uma viagem e não te convidei especificamente porque, bem, pelo mesmo motivo, eu acho. Não é uma sensação boa, pois não? Tu estás a ser cruel. Não, mãe, eu estou a ser honesto. Pela primeira vez em talvez toda a minha vida, eu estou a ser completamente honesto contigo. Tu deixaste muito claro no Natal qual é o meu lugar nesta família. Eu sou o esquecimento, aquele que vocês toleram, aquele que não se encaixa, por isso eu parei de tentar encaixar-me. Eu ouvi-a começar a chorar, o que, honestamente, não me mexeu da forma como talvez tivesse mexido há um ano. Eu não quis dizer assim. Nós só achamos que tu és sempre tão sério e queríamos uma viagem divertida. E eu tenho a certeza de que a Europa foi muito divertida. Fico contente que tenham gostado. A minha viagem também foi divertida, só que de uma forma diferente, uma forma que tu aparentemente não apreciarias. Então, toda a gente ficou feliz. Eu não estou feliz. Eu estou magoada. Bem-vinda ao meu mundo. A conversa não acabou bem. Ela desligou-me na cara depois de me acusar de estar a tentar destruir a família. Eu mandei uma mensagem no grupo a dizer, eu estou disponível se alguém quiser ter uma conversa séria sobre isto. Caso contrário, eu vou continuar a viver a minha vida. As consequências foram previsíveis, mas ainda assim foi meio incrível de observar. A Brittany ficou furiosa. Ela publicou uma longa história no Instagram, que eu só vi porque um amigo me mandou um print, sobre membros tóxicos da família e pessoas que não conseguem ficar felizes pelos outros. A ironia era tão grossa que dava para barrar numa torrada. Ela não conseguia ficar feliz por eu ter feito uma viagem incrível, mas eu é que era o tóxico. O Derek mandou-me mensagem uma vez, isso foi frio, mano. Eu respondi, frio foi ser deixado de fora de uma viagem de família na manhã de Natal. Acho que estamos quites. Ele não respondeu. O meu pai ligou-me alguns dias depois.
De todos, ele era o mais razoável, o que não quer dizer muito. Olha, filho, eu sei que tu ficaste magoado com a coisa da Europa, mas o que tu fizeste pareceu retaliatório. Não foi retaliatório, pai. Foi só eu a viver a minha vida. O facto de vocês terem interpretado isso como um ataque diz mais sobre vocês do que sobre mim. Tu sabias exatamente o que estavas a fazer, a postar aquelas fotos enquanto nós estávamos a viajar. Eu estava a documentar as minhas férias, tal como a Brittany documenta a cada refeição que come e o Derek documenta a cada videojogo que joga. Por que é diferente quando sou eu? Ele não tinha uma boa resposta para isso. Pai, deixa-me perguntar-te uma coisa. Se as situações fossem ao contrário, se eu tivesse planeado uma viagem e tivesse excluído especificamente toda a gente porque não se encaixavam no vibe, qual teria sido a reação? Silêncio. Tu sabes a resposta. Teria havido uma intervenção. A mãe teria chorado sobre como eu estava a destruir a família. A Brittany teria postado para ganhar simpatia. Tu terias dado um sermão sobre valores familiares e como temos de ficar unidos. O Derek teria feito piadas à minha custa. Mas quando aconteceu comigo, toda a gente simplesmente passou à frente e continuou a abrir presentes. Ninguém sequer reconheceu o quão errado aquilo foi. Na verdade, a Brittany e o Derek ainda pioraram as coisas e tu ficaste sentado a olhar para o tapete como se fosse a coisa mais fascinante que já tinhas visto. Eu sei, disse ele, e eu conseguia ouvir a vergonha na voz dele. Eu devia ter dito alguma coisa. Sim, devias, mas não disseste. Tal como não disseste nada quando eu estava a pagar renda aos 18 anos enquanto a Brittany vivia de graça. Tal como não disseste nada quando eu trabalhava durante o secundário enquanto o Derek jogava videojogos. Tal como nunca disseste nada, nunca, quando os teus outros filhos receberam mais do que eu. Tens razão, disse ele baixinho. Isto não foi bem gerido. Não, não foi. E eu passei muitos anos a deixar as coisas passar, a esperar que, eventualmente, eu fosse tratado como um membro de verdade desta família. Mas o Natal deixou claro que isso nunca vai acontecer. Por isso, eu parei. Aquela conversa foi o começo de uma mudança enorme na minha relação com a minha família, ou melhor, na falta dela. Eu deixei de iniciar contato. Sem mais mensagens, sem mais chamadas, sem mais ser eu o responsável por manter a família conectada. E o silêncio foi ensurdecedor. Semanas passaram sem que ninguém me procurasse, a não ser quando queriam alguma coisa. Entre fevereiro e junho, a minha mãe contactou-me exatamente 4 vezes. 3 foram pedidos de suporte técnico. A Brittany contactou-me 2 vezes, nas 2 querendo que eu validasse o drama que ela estava a viver. O Derek não me contactou nenhuma vez. O dia da mãe chegou em maio e, pela primeira vez, eu não enviei presente. Só mandei uma mensagem a dizer Feliz Dia da Mãe e ficou por aí. A minha mãe ligou chateada. Eu só não senti que isso se encaixasse no vibe, eu disse. Depois fingi que a campainha estava a tocar e desliguei. No dia do pai, o mesmo tratamento. Cartões de aniversário foram esquecidos. Viagens para casa nos feriados ficaram caras demais ou com mau timing por causa do trabalho. Todas as desculpas que eles sempre usaram comigo, eu devolvi-lhes exatamente as mesmas. As consequências do que eu comecei a chamar de o incidente do Japão continuaram a atingir a minha família de formas inesperadas. Primeiro dominó, o namorado da Brittany terminou com ela cerca de 2 meses depois da viagem à Europa. Ao que parece, ele tinha prestado atenção à forma como ela me tratava e não gostou do que viu. Quando ela lhe contou a história dos bilhetes de avião, provavelmente esperando que ele ficasse do lado dela, ele aparentemente disse, isso é mesmo muito errado, e começou a afastar-se. Ela culpou-me pelo término, mesmo eu nunca tendo falado com o tipo. Segundo dominó, os meus pais finalmente tiraram o Derek do sofá. Talvez verem-me realmente fazer algo com a minha vida os tenha feito perceber que o bebê deles não ia magicamente tornar-se produtivo. Ele arranjou um emprego numa loja de telemóveis e mudou-se para um apartamento barato com um colega de casa. Ele queixava-se disso constantemente no grupo da família. Eu nunca respondi. Terceiro dominó, a tia Patrícia, irmã da minha mãe, ligou-me do nada em julho. Nós nunca tínhamos sido próximos, mas ela tinha visto as minhas fotos de viagem e ouviu pela rede de fofocas da família o que aconteceu no Natal. Eu só quero que saibas, disse ela, que eu acho que o que a tua mãe fez foi errado. Eu disse-lhe isso. Ela não reagiu bem, mas alguém precisava dizer. Mais tarde, eu soube que a minha mãe e a tia Patrícia tiveram uma briga enorme por causa disso. Aparentemente, a Patrícia mencionou o assunto num churrasco de família e a minha mãe fez uma cena a defender-se. Metade da família alargada agora sabe a história dos bilhetes para a Europa. A reputação da minha mãe como a melhor mãe do mundo levou um grande golpe. Eu comecei a namorar uma mulher chamada Jéssica, que eu conheci numa conferência de trabalho. Contei-lhe a situação da família logo no início. A primeira vez que ela ia conhecer os meus pais era para ser no dia de Ação de Graças, supostamente.
A minha mãe tinha estado a mandar mensagens sobre o dia de ação de graças há semanas. Adorávamos conhecer a Jéssica. Significaria tanto ter toda a gente junta. Vamos recomeçar como família. Depois ela mandou o menu que estava a planear, peru, recheio, todas as coisas do costume. No fim, ela escreveu, e eu vou fazer aquele gratinado de feijão verde que a Brittany adora. Eu fiquei a olhar para aquela mensagem durante muito tempo. Em 28 anos, a minha mãe nunca me perguntou uma única vez qual era o meu prato favorito, nunca fez nada de especial para mim, mas fez questão de destacar que ia fazer o prato favorito da Brittany. Eu respondi por mensagem. Na verdade, a família da Jéssica convidou-nos para ir ao Colorado no dia de ação de graças. Vamos fazer isso em vez. A resposta foi imediata. O quê? Estás a escolher a família dela em vez da tua? A família dela não me excluiu de uma viagem porque eu não me encaixava no vibe, por isso sim, estou a escolhê-los. Ela não respondeu durante 3 dias. Quando finalmente respondeu, foi uma mensagem longa sobre como eu estava a destruir a família e a agarrar-me a rancores, e como o Natal tinha sido há meses e eu precisava de seguir em frente. Eu escrevi de volta, eu segui em frente. Esse é o problema, não é? O dia de ação de graças no Colorado foi incrível. A família da Jéssica recebeu-me como se eu sempre tivesse estado ali. A mãe dela perguntou sobre o meu trabalho e realmente ouviu. O pai dela e eu passamos uma tarde a arranjar o alpendre de trás e a falar de nada em particular. Os irmãos dela incluíram-me nas provocações do fantasy futebol como se fosse a coisa mais natural do mundo. A cabana era linda, em forma de A, nas montanhas fora de Denver. Havia cerca de 15 pessoas lá, pais, irmãos, primos e um tio que contou a mesma história de pesca 3 vezes. Coisas normais de família, aquele tipo de caos que eu sempre vi em filmes, mas nunca vivi eu mesmo. Ao jantar, a mãe dela fez questão de perguntar a toda a gente pelo que estavam agradecidos. Quando chegou a minha vez, eu disse que estava agradecido por estar num lugar onde eu me sentia desejado. A Jéssica apertou a minha mão por baixo da mesa. A mãe dela ficou com os olhos um pouco marejados. O pai dela acenou com a cabeça como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Depois do jantar, os irmãos dela arrastaram-me para um torneio intenso de jogos de tabuleiro que durou até as 2 da manhã. Ninguém me pediu para arranjar o computador de ninguém. Ninguém me fez sentir como se eu estivesse a ocupar espaço. A avó dela continuava a dar-me fatias extra de tartas escondidas porque, tu estás magrinho demais, querido. Eu percebi que passei 28 anos a tentar conquistar algo que aquela família me deu em 28 minutos. Dezembro chegou e a minha mãe começou a campanha de Natal. Mensagens, chamadas, até uma carta escrita à mão, algo que ela nunca tinha feito antes. A carta falava sobre como a família é tudo e como ela não conseguia imaginar o Natal sem todos os filhos lá. Eu respondi com uma única linha. Tu imaginaste o Natal sem mim perfeitamente no ano passado quando entregaste aqueles bilhetes de avião. Ela ligou a chorar. Eu deixei ir para o voicemail. O voicemail eram 9 minutos de soluços e justificações. Nós nunca quisemos magoar-te. Tu estás a exagerar isto. A Brittany e o Derek sentem tanto a tua falta. Nenhum pedido de desculpas verdadeiro. Nenhum reconhecimento de que o que ela fez foi errado. Eu mandei-lhe mensagem, quando estiveres pronta para pedir desculpa de verdade, não explicar, não justificar, pedir desculpa, avisa-me. Até lá, eu vou passar o Natal com pessoas que me querem lá. No dia de Natal, eu estava no quarto de infância da Jéssica no Colorado, em videochamada com membros da família alargada dela que não conseguiram fazer a viagem. A avó dela disse-me que eu tinha olhos bondosos e perguntou se eu ia casar com a neta dela. Eu ri e disse que estava a trabalhar nisso. Abrimos presentes de manhã e aqui está a parte que me apanhou de surpresa. A mãe da Jéssica comprou-me presentes realmente pensados. Um relógio bonito porque ela tinha reparado que o meu estava riscado. Um livro de receitas de um restaurante que eu tinha mencionado gostar uma vez, meses antes. Ela lembrou-se. Ela prestou atenção. Ela importou-se o suficiente para fazer um esforço. Eu quase chorei ao abri-los. A Jéssica notou e perguntou se eu estava bem. Eu disse-lhe que nunca tinha recebido presentes de Natal em que alguém realmente tivesse pensado antes. Enquanto isso, o meu telemóvel não parava de vibrar com mensagens de Ohio. Fotos da manhã de Natal, a minha cadeira vazia visível em várias imagens. Mensagens da Brittany a dizer que não era a mesma coisa sem mim. O Derek enviou uma selfie com um sorriso forçado. O meu pai mandou mensagem apenas, sentimos a tua falta, filho. Eu respondi só ao meu pai, eu sinto falta de ter uma família que me tratasse como se eu importasse. Acho que os dois estamos a lidar com perdas. 2 dias depois do Natal, o Derek mandou-me mensagem. Isso foi inesperado. Ei, podemos falar? Eu quase ignorei, mas alguma coisa fez-me responder. Sobre o quê? Tenho pensado em coisas. A viagem da Europa, como as coisas sempre foram. Eu fui um irmão bastante horrível, não fui?
Eu não só avisei. Sim, foste. Eu sei. Desculpa. Depois ele fez uma coisa que ninguém na minha família alguma vez fez. Ele foi específico. Desculpa por ter rido quando a mãe disse que tu não te encaixavas no vibe. Desculpa por nunca ter defendido-te. Desculpa por todas as manhãs de Natal em que tu recebias presentes lixo e eu não dizia nada. Desculpa por ter piorado as coisas em vez de estar do teu lado. O que é que te trouxe a isto? Honestamente, trabalhar no retalho. Eu lido com pessoas arrogantes o dia todo que me tratam como se eu fosse invisível e eu fico a pensar que deve ter sido assim que tu te sentiste na tua própria família. Eu fui uma das pessoas que te fez sentir assim. Nós trocamos mensagens durante cerca de 1 hora. Ele disse-me que ser expulso e ter de trabalhar mudou a forma como ele via as coisas. Ele finalmente conseguia entender como é tentar muito e não receber reconhecimento por isso. Eu disse-lhe que apreciava o pedido de desculpas, mas que palavras eram fáceis. Eu precisava ver ações consistentes antes de conseguir confiar nele outra vez. Justo, ele disse. Vou continuar a trabalhar nisso. 3 semanas depois, ele conduziu até Austin. Foi a primeira vez que algum membro da família me visitou nos 4 anos em que eu vivi lá. Fomos almoçar a este sítio de tacos que eu gosto, passeamos pelo centro, fomos ver uma loja de guitarras porque ele estava a pensar em aprender. Tivemos conversas de verdade, como irmãos normais poderiam ter. Foi estranho, desconfortável e meio agradável. Falamos do trabalho dele. Afinal, o retalho é humilhante quando tu nunca tiveste de trabalhar antes. Ele contou-me sobre um cliente que gritou com ele durante 20 minutos por causa de uma capa de telemóvel. E eu fiquei só ali a aguentar porque eu preciso deste emprego, ele disse. E eu pensei em todas as vezes em que eu vi a mãe e o pai descartarem-te, tu só aguentavas porque que outra coisa ias fazer? Sair? Tu eras uma criança. Demorou-me 28 anos para realmente sair, eu disse. Mais vale tarde do que nunca. Antes de ir embora, ele disse, a mãe está a perder a cabeça, por sinal. Ela não conseguiu o que queria no Natal, tu ires para casa e fingires que está tudo bem, e ela não sabe como lidar com isso. Não é mais problema meu. Eu sei, eu só estou a dizer. Ela finalmente está a perceber que fez asneira. Se ela vai realmente admitir, isso é outra história. Fevereiro trouxe a grande bomba. O meu pai apareceu no meu apartamento sem aviso. Simplesmente bateu à minha porta numa manhã de sábado. Eu quase não o deixei entrar, mas ele parecia exausto, mais velho do que eu me lembrava, então eu fiz café e sentamo-nos. A tua mãe não sabe que eu estou aqui, ele disse. Ok. Eu tenho lido muito sobre favoritismo, sobre dinâmicas familiares, sobre como os pais podem magoar os filhos sem perceber. Ele pousou a chávena de café. Aquele Natal com os bilhetes, eu revi aquilo 100 vezes. O olhar. Na tua cara quando percebeste que não havia um para ti. E eu só fiquei ali sentado. Sim, ficaste. Eu ajudei a planear. Eu sabia que estávamos a deixar-te de fora. Eu disse a mim mesmo que estava tudo bem, porque tu provavelmente nem conseguias tirar folga. Ele abanou a cabeça. Isso é lixo. Eu sabia que era errado e eu fiz na mesma porque era mais fácil do que enfrentar a tua mãe. Eu não disse nada, só deixei-o continuar. Tu merecias melhor. A tua vida inteira, tu merecias melhor. Eu vi-te trabalhar 2 vezes mais do que o teu irmão e a tua irmã e receber metade do reconhecimento. Eu vi-te pagar renda enquanto eles viviam de graça. Eu vi-te ser ignorado e deixado de lado e eu nunca disse uma palavra. Ele olhou-me nos olhos. Desculpa. Não desculpa por teres ficado magoado. Desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz, por tudo. Nós falamos durante 3 horas. Ele nomeou coisas específicas, aniversários, conquistas, momentos em que ele podia ter me defendido e não defendeu. Ele não deu desculpas. Ele assumiu. No fim, eu disse-lhe que apreciava ele ter vindo, que isso significava algo, que eu ainda não estava pronto para perdoar, mas que isto era um começo. Ele perguntou se podia abraçar-me. Eu deixei. Primeira vez em anos. Depois de ele ir embora, eu mandei-lhe mensagem, obrigado por teres vindo. Isso exigiu coragem. Ele respondeu, devia ter feito isso há 20 anos. A mãe ainda não pediu desculpa. A Brittany ainda está a fazer-se de vítima. Mas eu tenho o meu pai realmente a tentar, o Derek a vir devagarinho, e uma namorada cuja família me trata melhor do que a mim alguma vez tratou. Se gostaste deste vídeo, por favor clica no botão de subscrever. Isso ajuda muito o canal e ajuda-nos a trazer-te mais e melhores histórias. Obrigado.